Sabe, gente, eu quero compartilhar uma mensagem com a igreja, com todos nós hoje, sobre momentos que nós passamos, sabe? Todos nós passamos por momentos na vida, momentos de dificuldade, momentos de adversidade, momentos de dor, e momentos esses que muitas vezes nós falamos assim, parece que Deus está tão distante. Momentos na nossa vida que parece que Deus está em silêncio. Gente, vamos ser sinceros, quantos aqui já passaram por isso? Quantos aqui já passaram por isso? Por um momento que a gente fala assim, esse momento aqui está tão difícil, esse momento aqui está tão doloroso, parece que Deus não está me ouvindo, parece que Deus está em silêncio, parece que Deus me abandonou, parece que Deus esqueceu de mim. Todos nós passamos por momentos assim, gente. Todos nós passamos por algum momento na nossa vida, nós passamos por isso. Nós passamos por esse questionamento. Sabe, é fácil adorar a Deus quando as coisas vão bem. É fácil sentir a presença de Deus quando as coisas vão bem. É fácil ouvir a voz de Deus quando tudo vai bem. Quando a gente tem comida na mesa, quando a gente tem amigos, quando a gente tem família, quando a gente tem saúde, quando a gente tem um emprego, quando a gente tem uma situação financeira favorável. É muito fácil adorar a Deus nesse momento. É muito fácil sentir a presença de Deus nesse momento. Deus está comigo, porque a minha família está saudável. Deus está comigo, porque eu estou com saúde. Deus está comigo, porque eu estou com um bom emprego. Aí a gente sente a presença de Deus facilmente. A gente adora a Deus muito fácil nessa circunstância. Mas as circunstâncias nem sempre serão agradáveis na nossa vida. As circunstâncias nem sempre serão positivas na nossa vida. Sim, nós vamos passar por dificuldades. Sim, nós vamos passar por adversidades. Sim, nós vamos passar por tribulações. A palavra de Deus diz isso. O próprio Jesus diz: no mundo vocês terão aflição, no mundo vocês passarão por adversidades, no mundo vocês passarão por tribulações, mas isso é passageiro na vida de vocês. Tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então o próprio Jesus estava dizendo: ei, não vai ser um mar de rosas, não vai ser tudo maravilhoso, não vão ser só dias bons, também haverão dias difíceis. E como é que você adora nesse momento? Como é que você adora em meio à adversidade? Como é que você adora em meio à dificuldade? O que é que você faz quando Deus parece estar a 1 milhão de milhas de distância de você, está a quilômetros de distância de vocês? O que é que você faz? Qual é a atitude que você toma? Sabe, pensando nisso, nessa história, nessa mensagem, me veio muito forte no coração. Sabe, eu não sei você, mas tem momentos na minha vida, na minha jornada, que eu pego e falo assim: será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus não tá ouvindo a minha oração? Deus está em silêncio, Deus não está falando nada. Ei, gente, eu me pego pensando isso porque eu sou ser humano, eu sou carne, eu não sou perfeito. E aí, em situações que a gente enfrenta, eu acho que a grande maioria aqui da igreja sabe a situação que eu e a minha esposa nós temos passado, né? Nós somos casados há quase 9 anos, e já desde 2015, nós liberamos para engravidar, né, com o desejo de engravidar. É um sonho nosso, um sonho que a gente crê que Deus colocou no nosso coração, e a gente tem esse grande desejo, a gente tem um desejo de ter um casal, um menino, uma menina, mas Deus é que sabe, Deus é que manda. Mas a gente tem esse desejo de engravidar, a gente tem esse desejo da paternidade, da maternidade. E aí de lá para cá, de 2015 para cá, nós liberamos e nós começamos a tentar engravidar. E muito tranquilo no início: liberou agora, vamos ver como é que acontece, vamos ver como é que as coisas acontecem. Sabe que aí era 2015, 2016, 2017, passava ano, vinha ano, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e nada de acontecer, nada de vir a gravidez. E aí chegou um determinado momento que a gente falou: não, vamos investigar mais profundo isso, vamos ver se existe alguma coisa, alguma limitação, algum problema na saúde, algo que a gente precisa se tratar. E a gente começou a analisar, fazer todo tipo de exame. Mas aí quando a gente ia ver, todo o resultado não tem nada. Está super saudável, super saudável, super saudável. E diante disso, deram um diagnóstico que não é muito legal, mas eles têm que dar um diagnóstico que é infertilidade sem causa. Infertilidade sem causa. Você está super saudável, mas não tem uma justificativa para você engravidar, para você não engravidar.
Então, como não tem uma justificativa e já está tentando há um pouco mais de 4 anos, então se coloca o nome de infertilidade sem causa. E aí imagina aí, eu e a Roberta, em muitos momentos, nós oramos, nós confiamos em Deus, nós cremos que Deus é poderoso, mas gente, a nossa carne também grita em alguns momentos, a nossa natureza também grita em alguns momentos, e a gente começa a se questionar: Deus, será que o Senhor está ouvindo a nossa oração? Deus, será que o Senhor está vendo a nossa situação? Será que o Senhor está olhando para a gente? Será que o Senhor não se esqueceu da gente? Está acontecendo tudo por aí e o Senhor acabou se esquecendo de nós? O Senhor acabou deixando a gente? Ei, gente, a gente se pega pensando nisso. A gente se pega pensando nisso. Mas hoje a mensagem é: independente daquilo que você esteja passando, independente das circunstâncias, ei, confia em Deus, porque Ele é poderoso. Confia em Deus, sim, a sua natureza pode estar falando isso, mas deixe que o Espírito venha prevalecer e que a sua confiança seja colocada nele, no Deus que é todo poderoso, no Deus que tem um controle de todas as coisas, no Deus que tem um controle da tua vida e da tua circunstância. Sabe, o nível mais profundo de adoração, gente, nós estávamos falando aqui que é muito fácil adorar quando está tudo bem. Mas o nível mais profundo de adoração é estar louvando a Deus apesar da dor, é estar agradecendo a Deus mesmo em meio às circunstâncias, é confiar em Deus por mais que o tempo passe e você permaneça agradecendo a Deus, confiando em Deus, entregando a Deus, louvando a Deus. Aí é o nível mais profundo de adoração. Sabe, é esse nível que nós queremos ir hoje. É esse nível que nós queremos acessar hoje. Gente, quando a gente fala de relacionamento, um relacionamento entre um ser humano, um relacionamento meu com o Júlio, com a G, um relacionamento meu com os meus familiares, um relacionamento seu com os seus amigos e com os seus familiares, ele envolve momentos de proximidade e momentos de distância. Envolve. Você não vai estar sempre próximo dos seus amigos, sempre próximo dos seus familiares. Em 2014, eu e a minha esposa, fizemos uma viagem, nós fomos enviados pela igreja lá para a Austrália, para o Hillsong College. E a gente passou 1 ano estudando ali, 1 ano se capacitando, 1 ano entendendo mais sobre igreja, de julho de 2014 a julho de 2015. E aí nós fomos para lá. Gente, foi o lugar mais longe que eu já fui na minha vida. Lugar mais longe. Imagina aí, você sai na sexta e você chega no domingo no lugar. Cada voo que você pega são cerca de 15 horas de voo. 15 horas, 12 horas de voo, você pegando para chegar naquele lugar. Eu pensava que eu nunca ia chegar lá, mas acabei chegando. E aí quando eu cheguei lá, eu percebi uma coisa: meu amigo, vai ser difícil a minha família vir para cá. Vai ser difícil os meus amigos virem para cá, porque o lugar é longe, passagem cara, difícil de chegar e tudo mais. Então assim, vai ser complicado. E aí a gente se comunicava muito por FaceTime, através essa linha, né, agora que a gente tem, através do celular, computador, e aí a gente ia se falando, ia matando a saudade, conversando com os amigos, conversando com os familiares, mas nem sempre a gente conseguia se falar, porque os horários eram diferentes. Quando era 5 horas da manhã aqui, era 5 horas da tarde lá, quando era de noite aqui, já era de manhã lá, então era bem difícil da gente encaixar os horários. Então isso a gente passa nos nossos relacionamentos com os nossos amigos e os nossos familiares. Mas em um relacionamento com Deus, não importa como você se sinta, Ele sempre estará contigo. No teu relacionamento com Deus, não importa como você se sinta, não importa se você se sente distante, geograficamente ou o que quer que seja, Ele sempre estará contigo. Ele não te abandona, Ele não te desampara. Por mais que você pense, parece que Deus está distante. Para Deus o parece não é, Ele continua presente na tua vida. Ele continua constante na tua vida. Ele continua sendo o Deus Emanuel, o Deus conosco. Ele continua sendo. Mas para amadurecer a nossa amizade com Deus, para amadurecer o nosso relacionamento com Deus, para fortalecer o nosso relacionamento com Deus, Deus vai nos testar sim, em períodos de aparente distância. Deus vai nos testar sim.
Ah, meu amigo, quando você se sente distante, quando você sente que Ele está longe, qual é a tua atitude? Você permanece buscando, você permanece desejando, ou você desiste logo e volta atrás, desiste logo e retrocede? Qual é a tua decisão? É nesses momentos que Deus nos testa, e a gente entra no processo de amadurecimento. Amadurecimento é um processo, gente, não acontece do dia para a noite, mas nós precisamos viver esse amadurecimento, e esse amadurecimento muitas vezes vai mostrar assim, eu posso não estar sentindo, eu posso não estar vendo, mas eu vou crer que Deus está comigo, eu vou crer que Deus está comigo, eu vou crer que Deus não me desampara. Davi, gente, provavelmente tinha um relacionamento, um dos mais próximos de Deus. Por que eu digo isso? Porque Davi, ele era chamado um homem segundo o coração de Deus, ele era conhecido como um homem segundo o coração de Deus, um homem imperfeito, mas um homem que era segundo o coração de Deus. Mas Davi, esse homem segundo o coração de Deus, ele frequentemente se queixava da aparente ausência de Deus. Meu amigo, você não é um bicho de 7 cabeças, você não é uma anomalia, você não é um extraterrestre. Não, meu amigo, Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele se queixava da aparente ausência de Deus, da aparente distância de Deus. Olha o que é que ele diz em Salmos 10, versículo 1. Salmos 10, versículo 1, ele diz assim: Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia? Salmos 22, 1, ele fala: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? E vários outros salmos, onde Davi ele vai falando: por que é que me abandonaste? Por que é que tu me deixou? Por que é que eu estou passando por isso? Por que é que o Senhor não aparece diante dessas minhas circunstâncias, diante das minhas adversidades, quando os meus inimigos me perseguem? Por que é que o Senhor me abandonou? Mas é claro que Deus não tinha deixado Davi. É claro que Deus não tinha deixado Davi, porque a palavra de Deus não é palavra, Deus não é homem para mentir, Ele cumpre a palavra dEle, e a palavra dEle desde o início, do início até o final, é uma palavra que diz que Deus é comigo e Deus é contigo, Deus não me desampara e Deus não te desampara. A palavra de Deus em Deuteronômio 31:8 diz assim: o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Salmo 37, 28 diz assim: pois o Senhor ama quem pratica a justiça, e não abandonará os seus fiéis, para sempre serão protegidos. João 14, 16 a 18, quando Jesus fala sobre a morte e ressurreição dele, que ele iria para o Pai, e poderia dar um desespero: e agora, Jesus, o Senhor vai para o Pai, e a gente vai ficar com quem? A gente vai ficar abandonado, a gente vai ficar sozinho. Olha o que é que Jesus fala, João 14, 16 a 18, ele diz assim: e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Ele não nos deixa órfãos, Ele não nos abandona, Ele não nos deixa, não, Ele é fiel conosco. Hebreus 13, 5 diz assim: conservem-se livres do amor ao dinheiro, e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: não deixarei, nunca o abandonarei. Eu não o deixarei, eu nunca o abandonarei. Pode ser que você esteja pensando: Deus está distante, Deus me deixou, Deus me abandonou. Mas a palavra de Deus para mim e para você é: por mais que você sinta desse jeito, eu nunca te abandonarei. Por mais que você se sinta desse jeito, eu nunca te deixarei. Por mais que você se sinta desse jeito, eu estou sempre contigo. Pode ser que a tua família não consiga estar contigo, pode ser que os teus amigos não consigam estar contigo, mas Deus está contigo em toda e qualquer circunstância.
Não são só nos momentos bons, não. Em toda e qualquer circunstância, Ele é comigo e Ele é com você. Sabe, existem momentos que Deus parece distante. E às vezes isso é por causa da nossa falta de fé. Às vezes isso é por causa da nossa ausência de fé. Mas às vezes também é por conta do pecado. E o pecado, não que Deus vá se afastar de você porque você peca, porque Ele sabe que eu e você, nós somos pecadores. E a cruz de Jesus é exatamente para nos ligar ao Pai. Por quê? Porque através do pecado de do pecado de Adão, nós fomos separados de Deus. Agora, através do sacrifício de Jesus, nós fomos reconciliados com Ele. Então, no pecado não é Deus que se afasta da gente. Somos nós que muitas vezes nos afastamos de Deus. Porque no lugar de nós corrermos para Deus, nós corremos de Deus fugindo com vergonha, pensando isso, pensando aquilo. Ei, meu amigo, nós temos que correr para Deus. Nós temos que correr para Deus. Mas existem momentos onde nós estamos andando em fé. Nós estamos firmados nele, dependentes dele. Mas Deus parece distante. Você ora, mas Deus parece não falar com você, não responder você. Você lê a Bíblia, mas você diz que Ele não fala com você. Você busca a Deus, mas parece que Deus está se escondendo. Deixa eu te falar uma coisa. Quando isso acontece, nós temos que começar a aumentar o volume da voz de Deus e reduzir o volume das circunstâncias. Nós temos que começar a aumentar o volume da voz de Deus. Ah, Deus não está falando. Meu amigo, você quer ouvir Deus? Abre essa palavra e começa a ver o que é que Ele está falando contigo. Quando você se acha desamparado, quando você se acha abandonado, abre essa palavra e você vai ver que Ele é aquele que nunca nos desampara. Ele é aquele que nunca nos deixa. Ele é aquele que não desiste de mim e de você. Ele é aquele que não vai nos abandonar por nada. Nós temos que aumentar mais o volume dessa palavra, o volume dessa voz, o volume da voz de Deus e eliminar os ruídos das circunstâncias, eliminar o ruído da dor, eliminar esse ruído, porque muitas vezes nós somos levados a ouvir a voz da circunstância, quando Deus já está falando para a minha vida e para a tua vida. Ouça a voz de Deus, ouça a voz do Espírito. Nós temos que ser cada vez mais preparados para ouvir a voz de Deus, cada vez mais aptos, cada vez mais direcionados a ouvir a voz de Deus, porque Deus tem falado comigo e com você. Deus tem falado, Deus fala. Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele teve essa experiência de pensar que Deus tinha desamparado. Em Salmos 13, no texto de Salmos 13, Davi, ele repete 4 vezes um grito de assombração, um grito de desespero, um grito de agonia, onde ele dizia para Deus: até quando, Deus? Até quando, Deus? Até quando eu tenho que passar por isso? Até quando eu tenho que sofrer com isso? Até quando eu tenho que ser humilhado? Até quando isso e aquilo? Até quando? E talvez seja você que está aqui hoje, e você está falando isso para Deus. Deus, até quando? Deus, até quando? Deus, até quando? Deus, até quando eu tenho que passar por isso? Deus, até quando eu tenho que sofrer isso? Talvez você esteja nessa situação. Olha o que é que diz nesse texto, Salmo 13, do 1 ao 6. Salmos 13, do versículo 1 ao 6. E a nossa mensagem vai estar baseada nesse texto. Diz assim, Davi falando: até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristezas no coração, dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão: eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor, o meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que tem me feito. Esse texto é dividido em 3 partes. Primeiro, Davi grita em agonia, Davi grita em desespero, Davi grita em dor,
Davi grita num sentimento dele daquele momento de desamparo. Mas depois ele oferece um pedido mais suave a Deus. Ele pede a Deus, ele pede que Deus ouça a oração dele de uma forma mais suave. E finalmente ele descansa na alegria de saber que Deus lhe responderá. Ele sai de um extremo ao outro, do extremo da agonia de que Deus tinha desamparado, ao outro extremo da confiança, da alegria no coração, de que Deus responderia à oração dele. E é isso que a gente vai transitar nessa história hoje. Vai transitar nessa história. O primeiro aprendizado que a gente tem com esse texto é sobre o problema. Que muitas vezes existe um problema na nossa vida. Muitas vezes existe um problema na nossa família, muitas vezes existe um problema. E aqui o problema para Davi era que Deus parecia distante. Deus parecia distante. E aí ele se questionava, até quando? Até quando? Até quando isso vai acontecer? Mas a suposta distância de Deus, presta atenção que a suposta distância de Deus, ela resultou em um monte de agitação interna em Davi. A suposta distância de Deus, a suposta ausência de Deus, começou a agitar o interior de Davi, começou a agitar o coração de Davi. É muitas vezes o que eu e você passamos. Nós passamos por uma circunstância e nós achamos que Deus nos abandonou, nós achamos que Deus não está falando mais, nós achamos que Deus não está nos ouvindo, e aí nós começamos a agitar o nosso interior, a agitar o nosso coração, a agitar as nossas emoções, e aí começa a ficar tudo bagunçado na nossa vida, tudo fora de ordem na nossa vida, por um achismo meu e seu. Por um achismo meu e seu. Era como, aqui essa história de Davi, era como se Deus tivesse esquecido de Davi, e como se isso fosse durar para sempre. Davi estava com essa sensação, Deus esqueceu de mim, e isso vai durar para sempre. Isso vai durar para sempre. Mas deixa eu te falar uma coisa, a crise vem, mas vai passar. A perseguição vem e vai passar. A dor vem e vai passar. O sofrimento vem e vai passar. O luto vem e vai passar. Meu amigo, seja qual for a situação, ela vem e vai passar. Ela não dura para sempre. Mas quer que eu te diga o que é que dura para sempre? Salmo 136 diz: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Deus dos deuses, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores, o seu amor dura para sempre. Ao único que faz grandes maravilhas, o seu amor dura para sempre. Que com habilidade fez os céus, o seu amor dura para sempre. Que estendeu a terra sobre as águas, o seu amor dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, o seu amor dura para sempre. O sol para governar o dia, o seu amor dura para sempre. A lua e as estrelas para governarem a noite, o seu amor dura para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho, o seu amor dura para sempre. E fez Israel atravessá-lo, o seu amor dura para sempre. Mas lançou o faraó e seu exército no mar vermelho, o seu amor dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, o seu amor dura para sempre. Aquele que se lembrou de nós quando fomos humilhados, o seu amor dura para sempre. E nos livrou dos nossos adversários, o seu amor dura para sempre. Aquele que dá alimento a todos os seres vivos, o seu amor dura para sempre. Tudo é passageiro, mas o amor de Deus dura para sempre. Tudo vai passar. Salmos 23, versículo 4 diz: ainda que eu ande por um vale de trevas e morte, eu não temerei, pois tu estás comigo. Eu posso andar, eu posso passar, mas eu não vou habitar, eu não vou morar lá. Isso aqui é lugar de passagem. Circunstância é lugar de passagem. Dor é lugar de passagem. Adversidade é lugar de passagem. Mas o amor dele, ele dura para sempre na minha vida e na tua vida. A presença dele dura para sempre na minha vida e na tua vida. A fidelidade dele dura para sempre na minha vida e na tua vida. Você viu que nessa palavra ele diz que ele foi aquele que levou o povo pelo deserto e levou a terra prometida, porque o amor dele dura para sempre. Talvez você esteja
esteja em meio ao deserto, mas o deserto é lugar de passagem na sua vida, não é o final da sua vida. Deus tem uma terra prometida para você. Deus tem uma terra prometida para você, porque o seu amor dura para sempre. O seu amor dura para sempre. Davi, ele estava sendo perseguido por Saul. Davi, ele tinha muito tempo disponível. Ele estava se escondendo de Saul. Eita, espírito do gado. Se escondendo em cavernas, se escondendo em montanhas. E aí ele tinha tempo de sobra. Por quê? Porque o que é que ele estava fazendo? Só restava a ele se esconder e esperar. Se esconder e esperar. Ele já tinha feito de tudo que estava no alcance dele. Ele já tinha tentado de tudo para Saul parar de persegui-lo. Mas aí o que é que restou a ele? Se esconder e esperar. E muitas vezes isso é que é difícil na minha vida e na sua vida. Esperar. Nós não esperamos por qualquer coisa. Nós esperamos pelo agir de Deus na minha vida e na sua vida. Mas a questão é que muitas vezes, eu e você, nós somos levados a chegar para Deus e falar: Deus, rápido, faz isso na minha vida, rápido, eu quero a gravidez, rápido, eu quero o meu filho, rápido, eu quero a cura, rápido, eu quero isso. E Deus está falando: ei, calma. Espere. Rápido. Ei, calma. Espere. Tempo de espera com Deus não é tempo desperdiçado. Deus, ele trabalha no tempo. Deus, ele trabalha na espera. Deus, ele está trabalhando algo na minha vida e na sua vida. Por que é que não aconteceu ainda? Eu não sei. Eu só sei que Deus tem um propósito e eu confio nos propósitos dele. Eu só sei que Deus tem um plano e eu confio nos planos dele. Olha o que é que aconteceu com José, gente. José, Deus queria levar José a uma posição de influência. Ele teve um sonho, compartilhou com seus irmãos. Aquilo ali gerou um ciúme nos seus irmãos. Mas o sonho era que ele ia ter uma posição de influência. E aí o que é que começou a acontecer? Ali para José, naquele momento, começou a acontecer o contrário. Os irmãos começaram a persegui-lo. E aí pegaram ele, lançaram ele no buraco, para dizer que ele tinha morrido. Depois desistiram disso e não, vamos fazer o seguinte: vamos vendê-lo ao outro povo, vamos vendê-lo a esse povo que está passando. E aí venderam José como um escravo, aquele que ia ter uma posição de influência, ele foi vendido como escravo. E aí depois de ser vendido como escravo, depois de ser levado como escravo, ele foi para uma terra estrangeira, e ali naquela terra estrangeira, ele foi falsamente acusado pela esposa de Potifar, e aí ele foi lançado em uma prisão. Imagina aí, o cara que ia ter influência, ele foi perseguido, ele foi jogado num buraco, ele foi vendido como escravo, ele foi para uma terra estrangeira, ele foi acusado falsamente, e ele foi lançado numa prisão. Talvez esse seja você hoje. Eu estou passando por isso. Ei, mas a história de José não acabou aqui. A tua história não acaba aqui. Deus é fiel comigo e contigo. Eu imagino aí, diante desse longo tempo de sofrimento, de dor de José, eu imagino que José ali na prisão, ele devia orar fervorosamente a Deus. Deus, me tira daqui, Deus. Deus, não foi o Senhor que disse que ia me colocar em um lugar de influência. Não foi o Senhor que disse que ia me colocar numa posição de influência. Deus, então me tira daqui. Deus estava falando: ei, eu estou começando a trabalhar a tua influência, é nesse lugar, porque o lugar em si, ele não determina o meu agir, o lugar em si, a situação em si, ele não determina ou limita o meu agir. Eu faço em todo e qualquer lugar. Se é para colocar como influência, se é para levantar, não importa qual seja a prisão, não importa qual seja a cadeia, eu faço na sua vida. Aí você imagina, diante disso, surge uma oportunidade para José. Chegam ali dois homens, colegas de cela, e aí ele foi interpretar o sonho. Um deles era o copeiro do rei, e aí ele interpretou o sonho daquele copeiro e disse assim: olha, você vai ser liberto, agora deixa eu te pedir uma coisa, quando você sair daqui, lembra-te de mim lá fora,
Lembra-te de mim lá fora, quando você estiver com o faraó, quando você estiver ali com o pessoal, quando você estiver com as autoridades. Lembra-te de mim lá fora, porque eu estou preso aqui, já faz um tempo e eu preciso sair daqui. José falou isso, lembra-te de mim e me tira daqui. Aí o copeiro assegurou, né, feliz ali, José interpretou, ele vai sair da prisão, aí ele, não José, pode deixar, quando eu sair daqui, a primeira coisa que eu vou fazer é falar com o rei, a primeira coisa que eu vou fazer é falar com o faraó, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou falar com ele e você vai sair daqui, porque você é um homem bom. Mas olha o que aqui fala, em Gênesis 41:1, que relata a história de José ali, casualmente diz assim: ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Depois de 2 anos, o faraó teve um sonho. Imagina aí, todo dia José esperando. Rapaz, aquele copeiro não vai falar não. Aquele copeiro não vai falar não com o faraó. Rapaz, eu libertei o cara. Eu interpretei o sonho. Ele saiu e nem para lembrar de mim. E nem para lembrar de mim, um parêntese. Isso aqui é muitas vezes o que eu e você nós fazemos. Deus, Ele abre as portas, Deus, Ele nos abençoa, e nós esquecemos do abençoador na nossa jornada. A figura aqui é a de José, ele interpretou um sonho, mas só trazendo aqui para a nossa realidade. Muitas vezes sou eu e você que na jornada, nós recebemos a bênção de Deus, e na jornada nós esquecemos de Deus, falando, Deus esqueceu de mim. Meu amigo, muitas vezes não é Deus, na verdade não é Deus que esquece da gente, e muitas vezes somos nós que esquecemos de Deus, mas Deus continua sendo fiel na minha vida e na sua vida. Mas aí José, 2 anos esperando, 2 anos confiando, por 2 anos definhando naquela prisão. Deus não poderia ter dado a Faraó esse sonho antes. Deus não poderia ter dado a Faraó esse sonho no dia seguinte que aquele copeiro saiu, para poder ajudar logo José, e ele sair daquela prisão. Deus não poderia ter apressado isso. Ei, meu amigo, Deus tem propósito no tempo, Deus trabalha no tempo, por mais que nós não venhamos compreender. Ei, você não precisa compreender, o que você precisa é crer. Você não precisa entender todas as coisas, o que você precisa é crer. Rafael, eu não estou entendendo porque é que eu estou passando isso, porque é que Deus não faz logo. Meu amigo, eu não sei, mas nós precisamos crer que Deus está no controle. Nós precisamos crer que em meio a esse tempo, Deus está querendo ensinar algo a mim e a você. Tempo de espera não é tempo desperdiçado com Deus. Na espera, se questione uma coisa: o que é que Deus quer fazer na minha vida quando eu espero? Não é o que Deus quer fazer no outro, não. O que é que Deus quer fazer comigo? Rafael, está demorando muito porque por meu casamento ser restaurado. O que é que Deus quer fazer com você? Rafael, está demorando muito para o meu filho ser liberto do vício. O que é que Deus está querendo fazer com você? Rafael, está demorando muito para eu ser curado de uma enfermidade. O que é que Deus está querendo fazer com você? Rafael, está demorando muito para a porta de emprego ser aberta. O que é que Deus está querendo trabalhar em você? Deus trabalha na espera, Deus trabalha no tempo. Da mesma forma que aconteceu com José, também aconteceu com Davi. Davi, ele foi ungido rei pelo profeta Samuel. E aí depois que ele é ungido rei, o que é que começa a acontecer com o passar dos anos? Saul começa a persegui-lo. E isso vai acontecendo por anos, Saul perseguindo e querendo matar Davi, querendo acabar com Davi, o cara que tinha sido ungido rei. Mas levou tempo para aquele que foi ungido rei se tornar rei de verdade. Levou tempo, teve espera, e ele teve que esperar, mesmo sendo perseguido, ele teve que esperar, mesmo diante da luta interna, ele teve que esperar, ele teve que confiar que Deus iria agir em favor dele. Davi, ele vivia uma tentativa constante de sair da dificuldade, uma tentativa constante de sair da dificuldade. Davi, ele tinha ido da esperança ao desespero, tantas vezes que ele sentiu como se tivesse uma montanha russa emocional, da esperança para o desespero, da esperança para o desespero, e muitas vezes é assim que nós nos sentimos.
Nós temos esperança, mas vamos para o desespero. Temos esperança, mas depois vem o desespero. Ei, independente das circunstâncias, confie em Deus. Independente das circunstâncias, confie em Deus. Essa história de Davi também nos ensina sobre o problema, mas também nos ensina sobre o pedido de Davi. Davi chamou o Senhor, ainda que ele parecesse distante, ainda que ele estivesse no sentimento de Davi distante. Davi não se contentou com isso. Davi não deu de ombros e falou: tudo bem, se Deus está distante, eu vou para longe, eu vou me afastar. Não, Davi não se contentou. Davi buscou mais. Davi virou-se para Deus. Em vez dele reclamar aos homens sobre Deus, Davi ele começou a reclamar para Deus sobre os homens. Ele começou a falar: Deus me ajuda, Deus me tira desse lugar, Deus olha para mim, Deus ilumina os meus olhos, ou do contrário eu vou morrer. Sabe, a espera, quando nós sentimos que Deus está distante, quando nós perdemos o sentido da presença de Deus, é aí que nós precisamos nos voltar para Deus, é aí que nós precisamos buscar a Deus. Sabe, o nosso teste da fé, ele não é quando a presença de Deus é real, palpável na nossa vida. O nosso teste de fé não é quando nós vemos Deus agir em todas as coisas. Não, eu estou vendo a porta de emprego aberta. Eu estou vendo a restauração do meu casamento. Eu estou vendo a cura da enfermidade. E aí não é o nosso teste de fé. Sim, isso é bom, edifica a nossa fé, mas o nosso verdadeiro teste de fé é quando Deus parece distante, quando parece que Deus se esqueceu de nós. O que é que você faz? Qual é a sua decisão? Você dá a volta e vai para longe de Deus, ou você busca a Deus, ou você busca a Deus? Jeremias 29:13 diz assim: vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Vocês me acharão quando me procurarem de todo o coração. Davi aqui, ele estava temendo pela sua vida. Ele orou a Deus e pediu: Deus, ilumina os meus olhos, porque olhos apagados naquele tempo significava que os nossos sinais vitais estavam se acabando. Davi ali, ele estava dizendo: Deus, eu estou morrendo, eu preciso do Senhor, me tira da beira da morte e me leva para a vida, porque eu necessito do Senhor na minha vida, eu preciso do Senhor. O apóstolo Paulo também fala sobre isso em 2 Coríntios 1:8-9. Ele diz: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos. Desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar. E talvez você esteja hoje com uma situação que está indo além da tua capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, olha aqui o que é que ele diz: já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Meu amigo, às vezes você chega ao final da sua vida, ao final das suas chances, onde você se encontra e fala: meu amigo, não tenho mais o que fazer, eu não tenho mais para onde ir, eu não tenho mais o que fazer para mudar essa circunstância. É exatamente nessa hora que tudo que nos resta é confiar em Deus, é confiar no seu poder, é confiar na sua bondade, é confiar na sua graça, é confiar na sua misericórdia, é confiar que Deus vai fazer. A história de Davi não acabou aí. Ele foi do problema ao pedido, e ele terminou o terceiro ponto com o louvor, a confiança no amor infalível de Deus. Salmos 13, versículos 5 e 6, ele diz: eu, porém, confio em teu amor, o meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que tens me feito. Perceba que Davi ainda não havia vencido a sua circunstância. As circunstâncias não haviam mudado. As circunstâncias eram as mesmas na vida de Davi. Mas ele decidiu agradecer. Ele decidiu louvar. Porque o louvor e a gratidão, eles precedem o milagre de Deus nas nossas vidas.
o louvor e a gratidão precedem o milagre de Deus nas nossas vidas. E aí Davi começou a contar aquilo ali já como passado. Ele já começou a contar aquilo ali como orações respondidas, aquilo que ele colocou como angústia diante de Deus. Ele começou a agradecer, crendo que Deus estaria fazendo pela fé, porque fé é exatamente isso. Fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que nós não vemos. Meu amigo, eu posso não estar vendo, mas eu estou crendo que Deus vai fazer. Eu não preciso ver para crer, eu não preciso sentir para crer. Não, eu vou crer e depois eu vou ver a glória de Deus, na lógica de Deus, na forma de Deus, na cultura de Deus. É assim, eu creio e depois eu vejo a glória de Deus. Davi, ele estava fazendo isso. Davi, ele estava tomando essa atitude. E o que é que mudou na vida de Davi? O que é que mudou para Davi sair do grito de agonia para o louvor de gratidão? O que mudou foi o foco de Davi. O que mudou foram os olhos de Davi. O que mudou foi como a forma que Davi passou a olhar. Ele deixou de se concentrar em si mesmo e nos seus problemas, e Davi mudou os seus olhos, mudou os seus pensamentos para o amor e a salvação fiel de Deus. Ele tirou os olhos das circunstâncias e colocou os olhos em Deus. Ele tirou o olho da perseguição e ele colocou os olhos na salvação de Deus. Ele tirou os olhos de Saul e ele colocou os olhos em Deus, que era o refúgio dele. Meu amigo, nós precisamos mudar o nosso foco. Nós precisamos mudar o nosso olhar. Nós precisamos mudar a nossa forma de ver. Mudar o nosso foco da confusão para a paz, da desilusão para a esperança, da depressão para a alegria, da dor para o louvor, da morte para a vida. Agora, isso aqui, Davi, não aconteceu por acaso. Não aconteceu por acidente. Não, isso aqui foi uma decisão de Davi. Ele fala: eu, porém, confio no Senhor. Mesmo que haja circunstâncias, eu, porém, confio no Senhor. Eu quero te dizer uma coisa, que eu não posso decidir por você. Isso é uma decisão pessoal sua. Mas Deus está te chamando hoje, dizendo: ei, por mais que hajam circunstâncias adversas, por mais que haja dor, por mais que haja problema, Deus está querendo que você fale como Davi, que você viva como Davi e diga: eu, porém, confio no Senhor. Em meio ao caos, eu confio no Senhor. Em meio à dor, eu confio no Senhor. Em meio à adversidade, eu confio no Senhor. Escolha interpretar as suas circunstâncias pelo amor de Deus, ao invés de interpretar o amor de Deus pelas suas circunstâncias. Meu amigo, as circunstâncias estão aqui, mas interprete pelo amor de Deus, que Deus é muito maior do que as suas circunstâncias. Deus está muito acima das suas circunstâncias. Deus está muito acima da sua dor. A palavra de Deus diz em Romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, Deus coopera na tua dor, Deus está cooperando na tua angústia, Deus está cooperando na tua tristeza, Deus está cooperando. Eu quero te convidar a você fechar os teus olhos, baixar a tua